Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aqui hoje é de manhã, um domingo de manhã. Para você que está assistindo pela internet, não sei o dia e horário, mas que o Senhor seja louvado na sua vida, na sua casa, na sua família. E você que está assistindo essa mensagem, que vai ser ministrada hoje, preste muita atenção nela, porque muitos de nós não temos um conhecimento que deveríamos ter sobre o Espírito Santo. E a mensagem hoje, ela vai falar sobre como nós ouvirmos, o que nós devemos fazer para ouvir o Espírito Santo. A maioria dos crentes hoje não tem essa intimidade de ouvir o Espírito Santo. Então nós vamos aprender hoje, através da palavra, porque a palavra do Senhor diz que Jesus ensinava na sinagoga. Estava Jesus ensinando na sinagoga. Leia lá na sua Bíblia. Por que ele ensinava? Porque o povo sofre por falta de conhecimento. Se não tem conhecimento, porque não há quem ensine. As pregações muito boas também, são boas. As pregações porque falam do amor de Deus, falam do que Deus faz, falam que Deus vai fazer, que Deus é. Porém, precisamos ensiná-los, ensinar a vocês a como conhecer as coisas de Deus e o mundo espiritual. E a palavra de Deus é um livro excepcional. Por quê? Porque ela fala de todos os assuntos, até os dias de hoje. Hoje eu estava meditando, antes de entrar aqui numa mensagem, numa palavra de Isaías, se eu não me engano, 30, e Deus falou comigo como se estivesse falando das coisas que estão acontecendo hoje. Olha aí. Falei, olha aí como que Deus fala conosco, Então a palavra de Deus é viva, mas nós precisamos aprender. Porque se você não aprender, que adianta você estar na casa do Senhor? E hoje, uma coisa que eu e você, todos nós, precisamos aprender e cada vez mais é de como ouvir o Espírito Santo. O título da mensagem hoje é Ouça o Espírito Santo. Provérbios 20, versículo 27, começa aqui essa mensagem. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então veja, o nosso espírito é a lâmpada, que ilumina, que mostra. Quando nós estamos na escuridão, nós precisamos ser iluminados. Então o Espírito Santo, ele revela. Quando nós temos muito ouvido isso na igreja, revelação, e muitos confundem um pouco o que é revelação. Então, a revelação é aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus mostra. Muitas vezes as pessoas encontram revelamento. Pessoas que não foram chamadas, pessoas que querem até se dizer ser profetas, mas começam a falar coisas que não têm nenhum sentido. Por quê? Porque não faz parte da palavra de Deus. No final você vai entender e vai saber distinguir o que é realmente a palavra, o que é o Espírito Santo, o que é o homem falando com você. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos ouvindo o homem. Muitas vezes nós estamos ouvindo aquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes nós estamos buscando, aquelas pessoas que vão falar aquilo que a gente quer. Mas nós não estamos preparados para ouvir aquilo que Deus quer. E por isso, abre lá Isaías 30, versículo 8, foi o que Deus me falou antes de eu subir aqui no altar, e tem tudo a ver com a palavra que eu vou pregar hoje. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Olha o que Deus quer, que ele pediu para o profeta Isaías escrever, e que fosse um testemunho eterno, ou seja, para todo sempre. O que ele mandou? Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenho mais visões,
e aos profetas: não nos revele o que é certo, fale-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixe esse caminho, abandone essa vereda e pare de confrontar-nos com o Santo de Israel. Então, ainda existem essas pessoas hoje que não querem ouvir Deus, que não querem ouvir o Espírito Santo. E quer que os pregadores, aliás, procuram lugares, onde não confrontam o pecado, onde as revelações só falam de bênçãos, aonde as pessoas buscam somente, aquilo que eles querem, se sentir bem. Eu não vejo as pessoas que chegavam até Jesus, a não ser aquelas que eram curadas, mas as pessoas ouviam, quando ouviam Jesus falavam de muitas coisas que eles não gostariam de ouvir, mas era a verdade. Jesus confrontava os escribas, os fariseus, chamava-os de religiosos, chamavam-os até de raça de víboras, isso seja, filhos do diabo. Então Jesus, ele confrontava o erro, ele veio para confrontar o erro, ele veio para mostrar a verdade, e que do passar dos tempos nós fomos esquecendo. O mundo nos cauterizou a uma visão errada. Nós temos visões, entendimentos, vamos assim dizer, que não estão qualificados conforme a palavra de Deus diz. E é por isso que quando nós confrontamos isso, as pessoas não gostam. As pessoas querem ouvir aquilo que ela acha que vai ser o melhor. Olha, eu estou precisando de cura, eu quero ouvir que Deus vai me curar. Mas por que você está doente? Qual é o problema que causou essa doença? Por que você está sentindo tudo isso? Por que você está... Qual foi a porta que foi aberta para você estar sentindo isso? A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Maldição sem causa não existe. Existe sim a legalidade. Então, o que adianta dizer que Jesus vai te curar? Ele já te curou. Na minha Bíblia diz que Jesus já curou todas as doenças e todas as enfermidades. Agora eu tenho que saber tomar posse disso. Aliás, toda sexta-feira aqui, nós estamos fazendo um culto de poder contra toda doença, contra toda enfermidade. Por que nós cremos na cura? Porque a Bíblia diz que Jesus já levou todas as doenças. Se Ele já levou, ela não pode estar mais conosco. E por isso que nós temos que enfrentá-la, e por isso que nós temos que buscar aonde há a legalidade que mantém essa doença, essa enfermidade no corpo das pessoas. São coisas que as pessoas elas não querem ouvir. Não, mas eu vou ter que lutar, mas a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades da maldade. Ah, mas agora eu vou ter que confrontar? Sim, nós temos que confrontar nós temos que mudar. Tem coisa em nós que precisa ser transformada. Enquanto você não for transformado, você não consegue mudar a sua vida. Por isso que quem é que nos mostra a verdade é o Espírito Santo. Agora, como que você vai mudar se você não ouve o Espírito Santo falar com você? É por isso que eu trouxe essa mensagem hoje, para que a gente possa entender a importância de nós ouvirmos o Espírito Santo. Amém? Quando aceitamos a Jesus, cremos que estamos salvos. Mas é possível viver uma vida aqui e não cumprir os propósitos de Deus. Então, irmãos, nós aceitamos a Jesus para que nós pudéssemos ser salvos. Amém. Mas será que eu e você estamos cumprindo o propósito de Deus? Deus não jogou a gente aqui para viver uma vida neste mundo. Primeiro, ele falou, temos que viver o reino de Deus aqui na terra. E as coisas do mundo lhe serão acrescentadas. Mas o que a maioria não entende é isso. As pessoas estão buscando viver o mundo, as coisas do mundo. Esquecem que nós fomos chamados primeiro para viver a vontade de Deus aqui na terra. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. Vou repetir, em primeiro lugar, o meu reino
e minha justiça. E todas essas coisas, que está lá em Mateus 6, lhe será acrescentadas. Então, o que nós temos visto hoje, até mesmo igrejas, não estou aqui falando mal, mas eu tenho que confrontar a palavra de Deus. Eu estou aqui para mostrar o que está na palavra. Agora, quem crê, amém. Quem não crê, eu não sou obrigado a fazer você crer, mas eu quero que você olhe para a palavra de Deus. Existem denominações, igrejas que só falam de bênção. Estão preparando as pessoas para viverem bem aqui na terra, mas essa não é a função da igreja. A função da igreja é nos preparar para viver com o Senhor eternamente. Ou não? Ou estou errado? Ele falou que as coisas aqui da terra, Ele iria cuidar de nós, Ele iria nos dar, Ele iria nos mostrar, né? Ele falou que se nós, né, tivéssemos uma vida, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, nós não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo, porque as coisas desse mundo, o Senhor prometeu que nos daria tudo. Mas nós, por às vezes as pessoas não entenderem isso, têm buscado as coisas do mundo, se preocupado. A palavra diz, por que você fica ansioso pelas essas coisas do mundo? Não fiquei ansioso por coisa alguma. O Senhor está cuidando da nossa vida. Viver no reino de Deus é viver dependente de Deus. Claro que temos que fazer a nossa parte, trabalhar, tal, mas isso é consequência. Isso tudo vai dar certo se nós estivermos vivendo no reino de Deus. Provérbios 19, 21 diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, o desígnio do Senhor. Então, como que eu vou saber se eu estou vivendo o propósito de Deus? Eu creio também, irmãos, que muitas pessoas, por não viver o propósito de Deus, Deus te deu uma função. Por exemplo, eu descobri que Deus queria que eu fosse pregador do Evangelho. E aí, comecei a obedecer a palavra de Deus. E graças a Deus, que muitas pessoas já foram salvas, muito batismo, pessoas foram curadas, pessoas conheceram Jesus, pessoas até hoje, né, estão aí no caminho com Jesus, porque eu obedeci aquilo que Deus falou. Nem todos foram chamados para ser pregador do Evangelho, mas naquilo que Deus te chamou, você deve fazer para que o nome do Senhor seja glorificado, para que pessoas possam conhecer Jesus. Então Deus nos deu um propósito aqui nessa terra e nós temos que cumprir. Mas como que eu vou saber qual é o meu propósito aqui na terra? Ouvindo o Espírito Santo. É Ele que vai te mostrar. A minha vontade era ser outra coisa. Eu queria ser outra coisa, eu queria ser político. Aprendi muita coisa, convivi, trabalhei, mas chegou uma hora, larguei tudo e disse, agora eu estou aqui, Senhor, vou fazer a tua vontade. O caminho foi doloroso, mas nós chegamos naquilo que Deus queria, porque Ele vai te treinar, né? Ele chama, mas Ele vai te treinar. Tem gente que não quer ser treinado por Deus, e você, quando é chamado, você será treinado. Muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Por quê? Porque não querem treinar. Porque não querem fazer, não querem mudar, não querem ser transformados. E um dos motivos que faz com que as pessoas não se transformem é por não estarem ouvindo ao Espírito Santo. A única maneira de viver os propósitos de Deus é aprender a ouvir as orientações do Espírito Santo no seu coração. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando Deus fala com a gente, Ele julga todas as coisas. A palavra de Deus, ou a voz de Deus, né? Aquilo que Deus revela para nós,
paz, ela é tão penetrante, ela é tão poderosa, que ela entra no mais íntimo de cada um de nós. No mais íntimo. Para quê? Para mudar, para verificar, para mostrar. A palavra de Deus, ela é, como eu disse, ela é remédio, ela transforma nossas vidas, ela transforma o nosso corpo, nossa moral, né? A nossa personalidade. Nós temos que mudar muito a personalidade. Então, tudo isso é através da palavra. Por isso que eu preciso ouvir. Tem coisas dentro de nós que precisam ser mudadas. Tem coisas dentro de você que você nem imagina que você tem. Quando nós aqui fazemos esse trabalho de cura da alma, né? A cura da alma, todos os seus problemas, eu vou dizer 90% dos problemas das pessoas estão na infância. Se você, dentro de você existem duas pessoas, o adulto e a criança que foi afetada. E todos os seus problemas hoje é devido àquela criança que passou por problemas, que foi rejeitada ou adquiriu iniquidade, foi abusada, foi abandonada, não foi direcionada, não foi cuidada, né? Foi desprezada, passou por muitos problemas e que ela hoje reflete no adulto. O adulto está tudo bem, ele consegue conviver com todo este mundo, mas a criança que está dentro de nós ainda não. E se você não cuidar dessa criança, ela vai sempre te puxar para baixo. E essa criança, ela age na sua alma. E por isso que você precisa ser curado. Se não tirar essas feridas da tua criança, ela vai sempre estar gritando. Ela vai estar sempre querendo fazer. Por isso que muitos não conseguem alcançar. E como que nós fazemos isso? Ouvindo a voz do Espírito Santo. Se você não compreendeu o que o Espírito Santo quer para você, ele conhece você. Ele vai lá no seu íntimo, onde você tem problema, onde você tem dificuldade, e diz, ó, é isso. E é muito bonito esse trabalho. Esse trabalho é pouco reconhecido, poucas igrejas fazem isso, mas é muito importante. Porque é fácil dizer que Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te abençoar, se você tem uma criança dentro de você doente. E ela está gritando dentro de você. Ela faz com que você sofra, ela faz com que você seja tímido, ela faz com que você se ira, ela faz com que você não conheça Deus, ela faz com que você não ouça Deus, ela faz com que você seja doente, ela faz com que você seja uma pessoa problemática. Então nós precisamos tratar. Então lembre-se, dentro de você existem duas pessoas. Aquela que conheceu o mundo, cresceu, tem as experiências, mas dentro de você tem algo que ainda ficou para se resolver. Infelizmente, nós chamamos ela da criança, porque tudo aconteceu na tua infância. E a partir da fase adulta, quando você crescer, principalmente depois de uns 30 anos, as coisas começam a aparecer. Até mesmo relacionamento, casamento, porque muitos casamentos não dão certo. Imagina uma criança, filha de uma pessoa, de um pai carrasco, ou filhos de pais que se separaram, né? Divorciados, viram aquelas brigas. Então, aquela criança, ela foi moldada pela vida que ela teve na infância. Isso tudo vai repercutir lá na frente e vai repercutir nos seus filhos. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E o Espírito Santo, ele cura isso. E por isso que eu preciso aprender a ouvir a ele. Voltando aqui. 1 Pedro, capítulo 3. Vê outra versão, faz favor. Não a NVI, outra versão. O coração é chamado de homem interior. É o versículo, capítulo 3, 4. Versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido, incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, esse ser interior nosso, que
que também é chamado de coração, né? Porque o nosso espírito, ele, quando a gente se converte, quando nós nos convertemos, nós ouvimos, nosso espírito se une, nós vamos ver daqui a pouco, com o Espírito Santo. Esse homem interior, ele é chamado, né, de coração. Coração, nosso coração, ouvir o coração, esse é um homem interior. Esse homem interior, muitas vezes, ele está como criança. Há uma parte dele que não cresceu. E é por isso que as pessoas sofrem. E nós precisamos sarar essa criança para que ela cresça, para que ela possa ouvir a voz do Senhor. Aonde essa pessoa, ela ainda não cresceu porque ela sofreu, ela está aprisionada, ali ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Quem ouve a voz do Espírito Santo são as pessoas que foram saradas, que foram curadas. Aquela área aonde sua criança ainda está doente, ainda está com problema, ainda está aprisionada, ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Porque ela não compreende, ela não entende. Ela só compreende a voz de Satanás. Porque foi Satanás que causou todo este mal. Foi Satanás que contou a mentira. Foi a Satanás que a violentou moralmente e fisicamente. Foi Satanás que destruiu a vida daquela pessoa. Foi Satanás que usou pessoas de Satanás para destruir essa criança quando ela era pequena. Usou às vezes até o pai e até a mãe. Usou irmãos, usou vizinhos, usou tios, usou pessoas, né, ao seu redor, até mesmo na escola. Tudo, irmãos, precisa ser visto. E essa área onde a pessoa ela está ainda doente, criança doente, não cresceu. Por que ela não cresceu? Porque ela ficou paralisada. Mas tem áreas da sua vida que você cresceu, você se tornou um adulto. Ali Deus fala com você. Tanto é que você obedece. Mas aonde você não consegue obedecer a Deus, é porque você ainda está com um problema. Aquela área é uma criança, é infantil. Ela não compreende as coisas de Deus. Voltando então aqui. 1 Coríntios 3,4 nós já lemos. Controlando então a nossa carne. Porque nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo em nossas vidas que nós chamamos de carne. A carne é tudo aquilo que nós fazemos que está fora da palavra de Deus. Essa criança, ela não deixa, ela não compreende, então ela vai agir por aquilo que ela está acostumada. Ela está acostumada a viver daquela maneira. Ela está acostumada a xingar, ela está acostumada a ser mal, ela está acostumada a fazer os outros sofrer, porque ela passou por aquilo. Então essa criança que não foi curada, ela vai manifestar só a carne, porque ela não consegue compreender a voz de Deus. Preste muita atenção nisso. Dentro de você existem duas pessoas. Nós falamos, a Bíblia diz que existem os desejos da carne. Mas por que existe o desejo da carne e não do Espírito? Por que nós praticamos a obra da carne e não do Espírito? Porque a obra da carne, quem pratica é aquela criança doente que está dentro de nós. E que precisa ser curada, sarada. Porque ela aprendeu daquele jeito. Uma criança, ela aprende aquilo que ensina ela. Quando ela cresce, ela vai decidir se ela vai continuar sendo aquilo ou não. A criança, ela tem a personalidade daquelas pessoas que estão ao seu redor. Vou dar um exemplo. Se você pegar uma criança recém-nascida hoje, aqui no Brasil, pais brasileiros, amém? Aí você leva ela para morar lá na China. Ela vai falar português ou mandarim? Mandarim, por quê? Porque ela é influenciada pelas pessoas que estão ao seu redor. A criança, ela é influenciada pelas pessoas que estão ao seu redor. Não por onde ela veio, não porque ela é brasileira, não porque ela gerou, não por quem gerou. Então, mesmo aquelas pessoas que geraram ela, não é porque eu sou filho de pastor que eu vou ser uma pessoa santa. Não. Vai depender daquelas pessoas que estão ao redor.
aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela foi gerada na personalidade dela, aquilo que ela viu, aquilo que ela passou, o abandono que ela passou. Às vezes os pais trabalham demais e deixam seus filhos em casa, com vô, com vó, na creche. Quem é? Imagine uma criança na creche, onde tem um monte de criança que é abandonada pelos pais. O que vai ser aquela criança? Como que ela vai ser influenciada? Aquelas crianças com problemas, o que vai acontecer? Vão ter problemas, vão ser abusadas, vão ser violentadas, vão passar um monte de coisa. Mas por quê? Porque não tem os pais. Os pais precisam trabalhar, os pais precisam ganhar dinheiro. Eu falei na reunião passada, né, os dois senhores, logo essa mensagem vai estar aí para vocês aprenderem sobre os dois senhores que as pessoas têm, que é o dinheiro, o outro senhor. Então, o que acontece? Por causa do amor ao dinheiro, as pessoas vão buscar com o intuito de trazer paz, com o intuito de trazer harmonia, conforto, porque o dinheiro traz coisas, mas não traz, irmãos, não traz vida interior, não traz o Espírito Santo dentro de você, não traz Deus dentro de você. O dinheiro não vai trazer Deus, o dinheiro não vai curar a tua alma, o dinheiro não vai curar a sua vida. Aquilo que você precisa está em Deus. Então essa criança, ela cresce com esses problemas, com essas dificuldades. E aí ela não consegue dar ouvido ao Espírito Santo. 1 Coríntios 9, 27, olha o que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, que essa carne, né, essa natureza, todos nós temos, e que precisa ser curado pelo Espírito Santo. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Por que ele faz isso? Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo se esforçava muito para viver aquilo que pregava. Ele sofria muito, porque a carne dele queria outra coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo claro hoje para nós. Estamos vivendo uma época de frio aqui. Está todo mundo de blusa aqui. Mas tem gente que não vem na igreja porque está frio. Não vou na igreja hoje porque está muito frio. Veja, a carne quer que você fique em casa. Mas se fosse para ganhar R$100, cada pessoa que... Né, olha, o apóstolo vai distribuir R$100 para cada pessoa que vier na igreja hoje. Não, a igreja estava lotada. 100 na reunião de manhã e 100 na reunião... Estava lotado. O povo ia chamar, lá na igreja da Aliança com Deus, o apóstolo hoje está entregando para os 100 primeiros que entrarem na igreja R$100. Irmão, você ia convidar aí a cidade, teus parentes, teus amigos, não é verdade? Para ganhar 100zinho? Todo mundo ia fazer isso. Claro, não ia ter cadeira nenhuma aqui vazia hoje de manhã, com frio e tudo. Veja, a pessoa como ela é em relação às coisas de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Veja que a carne, quando é para satisfação da carne, eis-me aqui. Mas quando é para satisfazer o espírito, a carne diz não. A carne diz não. Não por causa disso. Sempre tem uma justificativa para que a pessoa ela se justifique para não obedecer à carne. E Paulo sabia disso, nós vamos entender isso daqui a pouco. Paulo, então, ele esmurrava a carne dele. O que é esmurrar? Ele se batia? Não. Ele pegava, como que chama aquele chicote que eles faziam lá? Aquelas penitências, né? Esqueci o nome daquilo lá. Ele se cortava. Não. Se autoflagelava? Não. Ele lutava com a carne dele, ou seja, com a vontade dele. O que é certo? Eu vou fazer. O que a palavra de Deus diz? Eu vou fazer. Mas eu não quero, eu não estou com vontade. Não importa a tua vontade. Não importa o seu eu. Não importa. Vou dar um exemplo. Nesse frio, você que acorda 5, 6 horas da manhã, são raros, tomar banho nessa. A tua carne quer? Quem quer? Hoje eu levantei da cama e já fui direto para o chuveiro, né? Eu tenho o costume de tomar banho de manhã. A carne diz não. A não ser que o chuveiro seja bem quente. Aí você não quer sair de lá de baixo. E assim por diante. A carne não quer. Mas se você estiver sujo,
Se você tiver com mau cheiro, você tem que tomar banho. Mas a carne não quer. Mas por um motivo, né, de higiene, você vai lá e toma banho. Ou seja, você vai contra a sua carne. E Paulo, ele fazia tudo aquilo que a carne, não que a carne queria. Tem coisas que a carne quer e é viável, comer, beber. Tem coisas que nós temos que fazer. Mas, irmãos, tinha coisas que a carne dele não queria. Por exemplo, orar. Tem gente que não gosta de orar. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia. Tem gente que não gosta. Não tenho tempo para isso. Eu tenho muita coisa para fazer no meu dia a dia que não tenho tempo de ficar lá 1 hora orando, pelo menos. 1 horinha só orando. 1 hora só, irmãos, por dia. Só uma. A carne fala, de jeito nenhum. Eu tenho mais o que fazer e cansa. Começa a orar, começa a dar cãibra, começa a orar, começa a dar sono. Lê a Bíblia, então lê 3, 4 versículos, me dá sono. Tem gente que é assim. A carne fala, não vai ler a palavra de Deus. Mas a pessoa que conhece Deus, ela fala, não vou dar ouvido à minha carne. Eu vou obedecer. Era isso que Paulo fazia. Voltando. Nós somos espírito, que tem uma alma, que é a parte pensante, e que habita no corpo. O nosso espírito precisa voltar a controlar o nosso ser, mas os desejos da carne não querem deixar. O homem natural. A criança, irmão, se deixar ela só quer brincar, sim ou não? A criança, ela só quer tomar sorvete, a criança só quer comer chocolate, a criança só quer assistir o desenho. Deixa a criança um dia fazer o que ela quiser. Você vai ver o que eles vão fazer. Eles não vão comer direito. Por quê? Porque a criança só quer fazer aquilo que ela acha que é certo, que é mais gostoso, que é prazeroso. Toda pessoa que tem essa criança doente, ela não quer enfrentar a vida. Ela não quer enfrentar as coisas que tem que enfrentar. Ela não quer, né? Ela tem uma justificação. Ela tem uma personalidade diferente. Ela não está adequada à palavra de Deus. Olha isso aqui. Todos nós, quando Adão e Eva foram criados, quem dominava o ser, alma e corpo do ser humano era o espírito. Deus, ele não fala na nossa alma. Deus fala no nosso espírito. Conforme Adão e Eva pecam, o nosso espírito ele adormece, ele fica paralisado. E aí a alma, que também é uma parte espiritual, começa a agir. E vai agindo. E a alma começa a fazer aquilo que acha que é bom, que é gostoso. Nós vimos semana passada, o Caim mata Abel, a Eva come do fruto. A alma, quando você age pela alma, você não quer dizer que você está fazendo a coisa certa. É por isso que nós temos que aprender a dar ouvido ao Espírito Santo. Veio Jesus. Falou, preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. Eu vou morrer na cruz e vou dar a ele agora o meu espírito. O espírito que Deus soprou na narina de Adão. E o Espírito de Deus se uniu com o nosso espírito para quê? Para que o Espírito Santo pudesse instruir as pessoas. Só que o Espírito Santo tem um inimigo, que é a carne. Aquela pessoa que foi, desde criança, ensinada de um jeito. Foi ensinada a mentir. Foi ensinado a falar mal dos outros. Foi ensinado a ser rebelde. Foi ensinado a ser orgulhoso. Foi ensinado a ser de forma... Porque o mundo ao redor dela era desse jeito. Vocês podem... As crianças são espelhos dos pais. Por isso que uma criança, quando ela tem falta do pai ou da mãe, né? Ou quando ela vive num convívio de um casamento de muita briga, de muita contenda, ela vai ter problema quando ela crescer e quando ela casar. Vai desenvolver alguma síndrome, vai desenvolver alguma coisa na vida daquela pessoa. Ganância. A pessoa que foi privada muito de dinheiro, miséria, talvez vai gerar essa ganância por dinheiro. Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu nunca tive. Você vai criar monstro. Você tem que dar aquilo que você pode, não aquilo que você não pode.
Se eles quiserem alguma coisa, ensine eles a terem as coisas e assim por diante. Então, vai criando dentro de nós coisas erradas. E essa criança, ela começa a trazer problemas lá no fundo. Mas por quê? Porque ela está doente e ela precisa ser curada. Romanos, capítulo 7, diz o seguinte, olha o que o Paulo diz, versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Então Paulo falou, quando a gente é controlado pela carne, nós vamos trazer frutos que traz morte. A morte aqui pode ser física, mas principalmente o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, quando você ouve essa criança dentro de você, né, ela vai fazer você pecar, porque ela não quer saber. Se criança quer saber de ter doutrina, acorda de manhã, arruma tua casa, teu quarto, arruma tua cama, pega tua roupa, põe no cesto. Ela quer, vai para a escola, tal hora. A criança não gosta de regras. Deixa a criança sozinha, irmãos, ela não vai ter regra nenhuma. Quem dá regra às crianças são os pais. Eles que criam. Por isso que uma casa sem regras é uma casa que vai ter problema lá na frente. Tem que ter regras. Tem que ter uma autoridade chamada pai. Não uma pessoa autoritária. Uma pessoa que faz com que as regras sejam cumpridas desde criança. E aí o que acontece? Essa criança que foi violentada, passou por depressões, passou por abusos, passou por rejeições, assim por diante, ela vai crescer o adulto, mas essa parte onde ela recebeu, isso não cresce. E então ela vai ser sempre uma criança rebelde. Aí ela vem para a igreja, a pessoa aceita Jesus, mas aquela criança continua dentro dela. Essa criança doente chama-se homem natural, essa criança doente chama o homem interior. E ela continua, não, mas isso eu não aceito, não, mas isso eu não concordo, mas o que está escrito? Está escrito, mas não é bem assim. Ela vai procurar uma outra condições para que ela, né, justifique aquilo que ela não aceita. Esse é o homem natural, essa é a criança que passou doente, que está dentro de nós. E Paulo diz aqui, que quando nós damos ouvido a ele, nós causamos morte para a nossa vida. Olha o versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Tem pessoas que querem, sabe que aquilo está errado. Uma pessoa que adultera, sabe que o adultério é errado. Um crente que mente, sabe que mentira é do diabo, mas ela não consegue. E Paulo tinha isso, né? Ele tinha essa condição dentro dele que ele fazia. Eu sei que eu estou fazendo, está errado. Eu sei que a vontade que eu tenho está errado, porque a palavra de Deus diz isso. Mas ela sempre vai buscar uma justificativa. Olha o que diz o versículo de número 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Primeira coisa ele disse, quem vai me libertar? Só Jesus pode te libertar. Só Jesus pode te libertar. E ele diz aqui, com a mente eu sou escravo de Deus. Eu procuro fazer aquilo, mas se eu der ouvido à minha carne, eu vou trazer a morte para a minha vida. E é por isso que muitos ainda sofrem. Por isso que as pessoas, mesmo sendo crentes dentro da igreja, ora, jejua, busca, mas Senhor, pastor, mas apóstolo, eu faço isso, eu não faço mais isso. Mas ainda tem coisas dentro de você que ainda você continua fazendo. Porque a criança que está dentro de você, ela está doente e ela precisa ser curada. Voltando, muitos crentes não vivem como se o Espírito de Deus habitasse neles.
Às vezes você olha para o crente, irmão, você fala, mas esse crente é de Deus. Você vê como que as coisas estão acontecendo hoje. A igreja hoje, ela está se adaptando ao mundo. Você vai numa igreja, parece que você está numa discoteca, está numa boate, Luizinho. Né? Você vê, as pessoas estão, né, se assemelhando, né, à igreja. A igreja é um lugar de luz, a igreja é um lugar de transformação, de mudança. A igreja é um lugar de confronto de pecado, a igreja é um lugar de poder de Deus, a igreja é um lugar de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas as pessoas hoje estão cauterizadas com as pessoas do mundo. As pessoas, inclusive os pregadores, por terem essa criança não curada, eles passam a adaptar a igreja de acordo com aquilo que as pessoas querem. A igreja não vive mais de dízimo oferta, vive de pizza, vive de pastel, vive de assado, vamos vender. Não, a palavra de Deus diz que para que haja mantimento na igreja, tem que ser de dízimo e oferta, não de coisas. Quem faz isso é o pessoal do mundo, as outras religiões. Imagine o dinheiro que está vindo quando você faz uma venda, né, de pessoas que fazem mal, dinheiro roubado, dinheiro de prostituição, aí traz tudo para a igreja. Aí a igreja vai ser restaurada, vai ser reformada, vai ser construída com dinheiro, irmãos, que vem de gente que serve a Satanás. Isso é a mesma coisa que eu colocasse esse microfone aqui, eu roubasse ele e colocasse aqui para falar com vocês. É a mesma coisa que esse púlpito fosse construído com madeira roubada. Aí eu faço um púlpito bonito e coloco aqui na igreja. E aí, irmãos, a casa do Senhor tem que ser edificada com esse tipo de coisa? Não, a casa do Senhor tem que ser edificada com dízimo e com oferta. Mas as pessoas não conseguem ouvir isso. O justo vive pela... Se Deus falou que se Ele manda fazer alguma coisa, Ele te dá condição, irmãos. Se Deus te dá uma obra para fazer, Ele vai te dar o dinheiro para você fazer. É Ele que vai te dar, a obra é dEle. Eu não preciso ajudar a Deus. Mas as pessoas que não confiam na palavra de Deus, não conseguem ouvir Deus. Mas por quê? Porque é aquela criança ainda que vê as coisas do jeito que foi ensinado. As crianças ainda estão atrapalhando a vida de muitos, até mesmo pregadores da palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que eles não são de Deus. Eu estou dizendo que eles precisam ser curados também para que eles possam ouvir o Espírito Santo. Quando Jesus chama os seus discípulos, né, aqueles 72 que ele manda para curar, libertar, ele falou, não leva dinheiro. Mas e aí, nós vamos comer o quê? Pode ter certeza que vocês vão ser sustentados. Vieram tudo felizes quando eles voltaram. Porque Deus sustentou eles. Se Deus te dá a missão, Ele te dá a condição. Deus não vai te dar uma missão que você vai realizar. Eu não tenho condições de realizar. Quem tem condições de realizar é Deus. É Ele que dá a condição. Mas para isso eu tenho que ter fé. Fé naquilo que Ele fala. Eu tenho que ouvir a voz dEle. Eu tenho que aprender a ouvir a voz do Senhor. Muitas pessoas não têm condições de ter certas coisas. Aí se desespera, entra em dívidas aí, loucuras, e faz as coisas tudo errado. Depois vai ter a coisa lá na frente. 1 Coríntios 6, 16, diz o seguinte: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Então toda conjunção carnal, todo relacionamento carnal, presta atenção no que eu vou falar agora. Por isso que há muitos problemas. Imagina o casamento. Casamento o que é? Quando que um homem se une com uma mulher que se torna um só? Quando eles têm a relação sexual. Então toda pessoa que teve uma relação sexual com outra pessoa, ela adquiriu daquela pessoa tudo que ela tem, principalmente as coisas ruins. Aí essas pessoas separam, vai lá, tem um outro relacionamento com outra pessoa. Tudo que tiver de ruim naquelas pessoas vão se ajuntando, vão se ajuntando. A criança daquela pessoa vem
comunicar com a criança sua e vai virando aquele, que nem diz o ditado, balaio de gato. Aí a pessoa tenta ser feliz no casamento, ela tenta ser feliz na vida. Só que quando você casa, você recebe tudo da sua esposa e tudo do seu marido. E aí você começa a conviver com aquilo. Aí vai vir problema, porque duas pessoas que vieram de raízes diferentes. Imagina a criança que ele tem, imagina a criança que ela tem que está doente. Aí coloca para morar junto, que se tornaram uma carne só. E aquelas pessoas que já tiveram vários, que nem hoje está desse jeito. Vários. Por isso casamento hoje não dá certo. Raro. Chega uma hora e explode. Não que as pessoas não se amam, elas se amam. Mas a criança que está dentro dela começa a agir, que veio dele, veio do pai, veio da mãe. E aí começa a haver toda aquela confusão, o adultério, a rebeldia, aquelas atitudes iradas e assim por diante. E aí o que acontece? Vai dar certo? Difícil. A não ser que as pessoas sejam tratadas, a não ser que as pessoas sejam curadas. Porque hoje até mesmo dentro da igreja já estão permitindo o divórcio. A palavra do Senhor diz, eu, Senhor, abomino o divórcio. A palavra do Senhor diz, o que Deus uniu, o homem não separa. A palavra do Senhor diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 por dia. Então fique. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 7, que o homem ou a mulher estão unidos até que a morte vos separa. Então, mas hoje já estão permitindo, eles conseguem achar. Por quê? Porque aquela criança que está dentro dela não aceita. Como que eu vou conviver com uma pessoa que faz isso? Não, mas aí tem aqui que Jesus disse, se haver prostituição, pode separar. Por que Jesus disse aqui lá? Porque a pessoa que era pega em adultério, era morto os dois. Então a outra parte ficava ali, porque a morte os separa. As pessoas precisam ler, era lei ainda. Jesus não havia ainda morrido na cruz. E ele estava falando com quem? Com os discípulos, vieram, os tripas, pode dizer. E aí, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Tem que apedrejar. O Senhor disse, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. O que ele quer dizer? Cadê o cara que estava com ela em adultério? Ele tinha que estar aqui, ele tem que morrer também. A lei dizia que tinha que morrer os dois, está lá na tua Bíblia. É verdade. Só a mulher era apedrejada. Jesus falou, não, a lei diz que tem que ser os dois. E os dois morrendo, se for casado, eles estão o quê? Livre, pode casar de novo. Porque a morte te dá condições de casar de novo. Agora o crente, O crente está fazendo isso. Por quê? Porque dentro deles eles não conseguem dar ouvido ao Espírito Santo. Está escrito, irmãos, eu não posso ir contra a palavra de Deus. Voltando, preciso correr agora. Eu li o 17, não? 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, quando eu me uno com Deus, eu me torno um espírito. Então, eu tenho que fazer a vontade dEle. Mas por que eu não consigo fazer tudo aquilo que Deus manda? Porque dentro de mim ainda existe o homem natural, a criança doente, a criança que passou por muitas dificuldades na infância e que agora está repercutindo. Quando ela chega na fase adulta, ela começa a manifestar. Depois dos 40 anos, é um decreto de Deus. A vida da pessoa transforma completamente, irmãos. Há um decreto de 40 anos. Ou piora de vez, ou melhora de vez. Dependendo de quem você está servindo naquela época. Voltando. Os crentes que andam somente na dimensão natural, de acordo com os 5 sentidos, não conseguirão ouvir o Espírito Santo. As pessoas andam pela razão, porque eu sei, porque eu vi, porque eu senti, e a pessoa não vai conseguir ouvir o Espírito Santo. Eu senti frio, eu senti calor, eu senti isso. Paulo esmurrava a sua carne para poder ouvir o Espírito Santo. Paulo sabia que deveria manter o seu corpo em sujeição. O homem interior de Paulo controlava o seu corpo. Romanos 12, versículo 1 e 2. Olha o que o Paulo diz aqui. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Veja,
O sacrifício é doloroso, irmãos. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso é o que você tem que viver, o crente. Mais um. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, teu pensamento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vocês podem me perguntar, ou alguém que está assistindo me perguntar o seguinte, mas veja que Paulo nunca diz que tem que curar a criança aqui. Irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte, que nos finais dos tempos, por multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas vão se esfriar. Ou seja, você pega essas pessoas da época do Paulo, elas eram muito mais santas do que nós. Não tinha televisão, não tinha internet, tinha pecado, tinha, mas o respeito. Você pega a minha criação, meus pais. Eu fui criado, vou fazer 53, eu fui criado, meu pai era só olhar para mim, minha mãe olhar para mim, já estava trato feito. Não precisava falar, não precisava mandar, a gente já sabia o que tinha que fazer. Hoje não, hoje você vê uma criança discutindo com os pais, argumentando com o pai. Isso é inadmissível, mas hoje existe. Então, ou seja, hoje a criação, hoje o que o pessoal está fazendo com as crianças é algo horrível, destrutivo. Essa tal de psicologia, terapia, que entrou até mesmo dentro da igreja, está destruindo os padrões de educação. A palavra do Senhor diz que os filhos têm que ser sujeitos aos vossos pais. Pronto e acabou. Sujeito. O pai e a mãe têm que ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Pronto e acabou. Não é livro, não é internet, não é escola. Graças a Deus que eles aprovaram o homeschool, né? Agora os pais podem dar aula para os seus filhos em casa. Para quê? Para livrá-los dessa ideologia que eles estão tentando colocar, né? Para livrar as crianças desses atropelamentos, dessas coisas que acontecem dentro de uma escola. Você colocar o teu filho no meio de gente que não tem respeito com os pais, com os professores, os teus filhos vão ser criados, vão passar mais tempo na escola que em casa. Eles vão ser influenciados pela escola, por você que está trabalhando, chega de noite e vai dormir, e final de semana você quer ficar descansando e que não sai. Quer dizer, eles vão ser influenciados mais por quem? Por aqueles que estão do lado deles. Não por você. Não adianta trazer na igreja e deixar ali. Ah lá, estão tudo, as crianças estão tudo na escolinha. Três etapas aqui. Pequenininho, médio e os grandões. Estão tudo ali. Mas daí em casa, como que é o negócio? O grande problema aqui na igreja, irmãos, eu vou falar já. Os pais. O problema dos pais. As crianças não fazem tarefa. Não faz. Há uma dificuldade hoje, criança não quer fazer tarefa. Onde existe isso, irmão? Na escola, hoje é assim também. Fez a tarefa? Não. Mas por quê? Porque não tem pai, porque não tem mãe. Veja essa criança, como que ela vai crescer. Você acha que ela vai respeitar Deus? Você acha que ela vai respeitar a palavra de Deus? Se ela não respeita pai e mãe, não respeita professor, vai respeitar Deus? Aí o que acontece para essas pessoas conseguirem quando elas querem Deus? Porque vai vir o problema, nas crianças elas vão crescer, vão virar adulto, vai vir problema no casamento, vai vir problema de saúde, vai vir depressão, vai vir um monte de problema. Aí ela vai buscar Jesus, vai para a igreja. Aleluia, Jesus te cura, Jesus te liberta, aleluia. Faz a campanha, traz o sal, traz a espada, traz o pão ungido. O pessoal acha que vai ser curado com isso. Se não tratar a criança, essa criança não vai deixar o adulto viver. Ela é rebelde. Ela foi maltratada. Ela fez o que ela queria. Ela não foi ensinada. Não teve limites. Você acha que ela vai aceitar vir na igreja, ser confrontada o pecado dela? Nunca. Por isso que hoje Deus nos deu a estratégia de curar essa criança. E como era feito? Não, a pessoa era educada, meu pai falou, está falado. Está escrito, acabou, vou obedecer. A criança não era como é de hoje. Hoje fica muito mais difícil você pregar o evangelho do que antigamente. Porque as crianças vinham de uma educação
Hoje elas não têm mais educação. E aí você vai falar com elas, elas não aceitam. E aí, o que a gente faz? Se quem quiser ser curado, a gente cura. Mas tudo tem um preço. E a pessoa às vezes não quer pagar. Quando aceitamos Jesus, nosso espírito é transformado. Mas nosso corpo não. É por isso que Paulo esmurrava o seu corpo. Como colocar o seu corpo em sujeição ao espírito? Então vamos terminar aqui. Quando eu falo terminar, tem mais 10 minutos, tá bom? Primeira coisa, irmãos, é decidir que você vai seguir o Espírito Santo. Você aceitou Jesus? Saiba de uma coisa, você que aceitou Jesus. Você tem que decidir hoje, a partir de hoje, eu vou seguir o Espírito Santo. Porque o Pai está no céu, Jesus está lá. E ele falou, vou deixar no meu lugar o quê? O meu Espírito. Deus é quem? O Espírito. E aonde está esse Espírito? Dentro de você. Mas por que ele não fala comigo? Porque a tua criança não deixa. Ela é rebelde. A tua criança tem um monte de traumas. E ela fala, fica quieto, Espírito Santo. Aqui quem manda sou eu. Eu que mando dentro dela. Eu que mando dentro dele. Você não vai falar, mas a palavra de Deus, o pastor prega, mas a palavra de Deus diz isso. Não, não ouve isso aí não. Está tudo errado. Aí começa aquela, né? Faz desse jeito que dá também. O meu irmão era assim, quando a gente ia apanhar do meu pai, ou da minha mãe, meu irmão, a Carla, fazia isso também. Colocava 2, 3 calças. E quando meu pai batia, minha mãe gritava, grita para parar logo. Já tinha estratégia, malandragem. Malandragem. A criança dentro de nós, às vezes, é malandra. Sempre quer dar um jeito. Você quer ver uma pessoa que tem dinheiro, ela acha que o dinheiro compra tudo. Até pastor. Uma vez um irmão, né? Não sei se é meu irmão, acho que não é. Ele doou um bebedouro para a igreja. Aí ele aprontou, ele adulterou dentro da igreja, aí ele saiu da igreja, né? Mas ele veio um dia buscar o bebedouro. Falei, tira daqui, você vai ver. Ele acha que era dono. Experimenta tirar o bebedouro da igreja para você ver. Todo aquele testemunho que você doou, filho, doou, está doado. Mas o cara, você vê, é uma criança. Dá o meu brinquedo. Né? Está lá brincando, daqui a pouco as crianças começam a brigar, e a primeira coisa que faz lá, pega o brinquedo do outro. É meu. Minha mãe que me deu, meu pai que me deu, você não vai mexer no meu brinquedo. Assim tem adultos que fazem a mesma coisa. A criança que está doente, ela vai repercutir isso com outro. Só que agora não é um brinquedo, agora é coisas grandes, irmãos. Agora é coisas grandes. Agora é possessão da mulher. Você é minha! Se você não for minha, não vai ser mais de ninguém. Pá! Mata. Mata o filho, mata a filha, depois se mata. Quem matou? Quem se matou? A criança. Porque ela não aceitou perder. Hoje o adulto tem adulto que não aceita perder. E vai lá e acaba com a vida dos outros. Uma criança, um adulto que usa droga, ela tem uma deficiência, o alcoólatra usa álcool, droga. Por quê? Porque ela tem uma deficiência na sua infância. Que ela foi talvez infeliz, quando ela bebe, quando ela usa droga, ela se sente livre. Foi aprisionada, foi muito racionária, as pessoas contra ela, muito castigo. A gente não sabe, mas por isso que nós fazemos a investigação para curar essa criança. Voltando, Filipenses 4,13. Paulo crê que conseguiria controlar o seu corpo. Tudo posso naquele que me... Então, se você quer mudar a sua vida, irmão, somente através do Espírito Santo, que revela a palavra de Deus para você. Você quer conseguir qualquer coisa, é através do Espírito Santo. E esse tratamento que nós fazemos da alma é tudo da Bíblia, viu, irmãos? Nada de psicologia, nada de terapia, tudo da palavra de Deus. Agora precisamos treinar, irmãos, o nosso espírito a vencer este mal. Tudo na nossa vida é repetição.
Um atleta, para ele ser vencedor, ele teve que fazer várias vezes aquilo lá. Ela teve que treinar. Não pense que existe uma oração mágica. A pessoa ela descobre onde ela está, mas depois ela tem que treinar. Eu sei que aquilo que fez o mal, então eu não vou comer mais aquilo. Eu não vou fazer mais aquilo. Somos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. Efésios 4, 22 a 32. Presta atenção. Nós que somos responsáveis agora por nós estarmos ouvindo a Deus ou não, por nosso crescimento espiritual, nós somos responsáveis por buscar a cura dessa criança, somos nós. Não existe Deus para fazer isso se você não for atrás, se você não buscar. Olha o que Paulo disse a Efésios 4, 22 a 32. Quanto à antiga maneira de viver, lembra, a criança, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, daquela criança, deixa ela embora, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Então nós temos ensinado, nós temos pregado que você tem que mudar. Existe um novo homem que você deve ser, uma nova mulher. Criado para ser semelhante a Deus em justiça, ou seja, cumprir a palavra de Deus. E em santidade, provenientes da verdade, provenientes do conhecimento da palavra. Portanto, cada um de vocês deve, vou repetir, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo, aquele que fala com você, que fala com a criança. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, palavrão, saia da boca de vocês, que tem de crente que fala palavrão, irmãos, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Amém? Paulo deu essa dica, mas a criança que está dentro de você não deixa. Hoje você precisa mudar, você precisa ser curado. As pessoas precisam. Naquela época era um outro tipo de comportamento. Se você não está conseguindo mudar, saiba que você precisa desta cura. E que mais? Além de você se esforçar, medite na palavra, é muito bom. Você olhar para a palavra, ler a palavra, meditar. Meditar não é ler, irmãos, é parar, pensar, raciocinar. O que Deus está falando comigo hoje? Eu, antes de subir aqui, eu não falei que eu li aqueles versículos? Deus falou comigo. O que Deus está tentando falar comigo? Lê, ora em cima daquela palavra, até Deus falar. Pratique aquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que você não consegue é onde você precisa de tratamento. Dê a palavra a primazia na sua vida. Ou seja, dê a palavra a primazia, ou seja, em primeiro lugar, é o que a palavra de Deus diz. Não, mas eu sei que isso está errado. Ah, mas eu não posso, eu tenho que fazer, eu tenho que mentir, eu tenho que fazer alguma coisa errada. Se eu estivesse precisando, eu iria na igreja mesmo com frio? Por exemplo, chega um dia de frio, aí você está precisando de Deus, você está, meu Deus, vai estar tão frio, mas mesmo assim você viria, né? Porque quando você está bem, você não busca. Quando você está ruim, você não lê a Bíblia, quando você não está ruim. Não, quando a pessoa está ruim, ela vem todos os dias aqui na reunião. Ou aquela pessoa que crê que precisa ouvir a voz de Deus. Ah, eu estou cansado, eu trabalhei muito. Irmão, dia de culto não se faz hora extra.
Dia de culto não se faz hora extra porque a palavra de Deus é em primeiro lugar. Não entende isso? O pessoal não entende isso. Não, mas o primeiro... Aí vem a conta, daqui a pouco vai vir a conta para você. Tudo que você deixou de fazer, alguém vai deixar de fazer por você, para você. Vão deixar de te pagar, vai ter prejuízo. Por quê? Porque a palavra de Deus é primazia em sua vida. Em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. Pronto, acabou. Se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, tem problema. Se eu não consigo, tem problema. Eu preciso resolver isso. Assim, ouvirá Deus falar o seu Espírito. Agora, podemos ouvir por profetas, por profecias, por revelação, quando Deus nos revela, quando nós lemos a palavra, ou dentro de nós, Deus fala também. Mas saiba que a Escritura confirmará tudo que nós ouvimos. Prove se o Espírito é de Deus, a Bíblia diz. Prove se aquela revelação é de Deus. Prove se aquela profecia é de Deus. Prove se aquilo que você está sentindo. Estou sentindo no coração. Eu estou sentindo. Prove se esse tintim que você está sentindo vem de Deus. E quem vai mostrar para você? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade, é o caminho, é a vida eterna para nós. Amém?